A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez para enaltecer e bendizer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. E estamos alegres por mais uma vez o Senhor nos conceder a vida. Hoje pela manhã, cada um de nós recebemos o milagre de Deus quando nós abrimos os nossos olhos e nos despertamos, porque o Senhor pela madrugada nos sustentou, e por isso estamos aqui para rendermos glórias e louvor ao seu santo nome. Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar aqui no verso de número 23, 22 e o verso 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 22 e o versículo 23, que diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Em outra tradução vai dizer religiosos. Aí ele vai dizer no verso 23: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Louvado seja Deus. Que Deus possa nos abençoar através desta leitura, aonde nós estamos aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ver esse texto e as informações nos chegam através dos estudos que Paulo ali esperava em Atenas Silas e Timóteo. Enquanto ele estava esperando e aguardando esses seus companheiros, Paulo estava pregando ali nas praças e pregando ali na região de Atenas. E alguns começaram a questioná-lo, alguns filósofos, alguns estudiosos ali começaram a questionar Paulo a respeito de: que doutrina é essa que você nos ensina? Que palavra é essa que vocês nos diz? Que Deus desconhecido é esse que você nos fala? E eles questionando a Paulo, chegou o momento de levá-lo até mesmo ao Areópago, para que ali ele fosse debater com os estudiosos e também com os teólogos ali da Grécia Antiga, aonde tinha muitas pessoas estudadas e nos conhecimento muito profundo ali em Atenas. E quando Paulo é levado ali, nós imaginávamos que o Areópago era um lugar fechado, como fosse um templo, um teatro, mas nada disso. Era um lugar aberto, em cima de uma pedra rochosa, aonde ali eles paravam para ouvir muitos poetas, muitos filósofos que chegavam ali em Atenas, e quando eles iam dar as suas palestras, quando eles iam falar as suas oratórias, então eles se reuniam ali e ali eles ficavam ouvindo, por ser um lugar amplo e aberto, né? Então, quando Paulo é levado para este lugar, e ali eles começam a debater com Paulo a respeito desse ensinamento que Paulo estava trazendo, através desse Senhor ao qual Paulo estava anunciando, ao qual eles não conheciam, levaram Paulo para o Areópago, e ali ele começa a dialogar com ele, com muitas sábias palavras. Paulo vai dizer a ele: olha, eu passando aqui por Atenas, passando pela região de vocês, eu vi que vocês são muito religiosos, que vocês têm muitos deuses, muitos templos, e ali havia mesmo, há um provérbio que se diz
em Atenas ou até mesmo na Grécia, era mais fácil você achar um Deus do que pessoas, de tantos deuses que haviam ali. Vai nos dizer que no século 50, 58, por ali, em Atenas já havia aproximadamente mais do que 30 mil deuses, ou mais do que 30 mil imagens já serem adoradas, já nessa época. Então a gente já tem uma noção de quanto eram idólatras esse povo e com as suas religiões adversas. E diz a palavra também que quando Paulo está ali debatendo com eles e eles questionando, eles vão perguntar para Paulo do que eles estavam se referindo. E Paulo vem esclarecer de uma maneira bem cautelosa com eles. Eu sei que vocês são pessoas religiosas, pessoas que costumam adorar os seus deuses, mas eu passando por aí, eu vi um altar que estava ali escrito, mencionado, um sacrifício oferecido ao Deus desconhecido. Mas só que esse Deus ao qual vocês adoram sem conhecer, esse Deus ao qual vocês levam sacrifício sem conhecer, é o mesmo Deus que eu estou anunciando, é o mesmo Deus ao qual eu estou falando para vocês. Então, ou seja, por que eles tinham erguido esse altar a esse Deus desconhecido? Vai nos contar a história, não está na Bíblia. A história vai nos dizer que chegou um momento, 500 anos antes de Paulo chegar em Atenas, houve uma grande praga ali na Grécia, algo que estava matando muitas pessoas, e eles já não sabiam o que fazer para que pudesse ficar livre daquele problema. E eles estavam acostumados ali no Areópago ouvir poetas, ouvir filósofos, ver pessoas que vinham ali fazer as suas apresentações. Mas só que chegou um momento que eles falaram: não queremos ouvir poetas, não queremos ouvir filosofia, nós queremos um profeta. Nós queremos que venha falar para nós o que realmente está acontecendo conosco, com este país, o que está acontecendo conosco, que esse problema não nos deixa. Então vai nos dizer a história que eles vão então atrás de um profeta ali na Grécia, onde também eles tinham um profeta, e este profeta chega até ali nesse lugar chamado Areópago, e ele vai dizer: ora, vocês estão adorando o Deus errado, vocês estão sacrificando para deuses que não vão resolver o problema, porque esse problema está instalado aqui, porque até agora vocês não adoraram o Deus verdadeiro. Então ali eles questionam aquele profeta, perguntando: mas quem é o Deus verdadeiro? Quem é esse Deus que você está nos dizendo? Falou: eu também não sei, eu também não o conheço, então não tenho nome para dizer aqui a vocês. Mas aquele profeta, sendo instruído, ele vai dizer para todos os atenienses ali, aquele povo da Grécia: mas vamos fazer algo, porque então esse Deus vai nos dar um sinal. Então diz a história que ele pediu para que todos os povos ali da Grécia trouxessem ovelhas ali para o Areópago, e eles trouxeram as ovelhas, e quando trouxeram ali as ovelhas, falou: agora soltem elas, não toquem, apenas soltem. E eles questionaram: mas se nós soltar as ovelhas aqui, elas vão para o pasto, elas vão comer. Possa ser que sim, mas possa ser que elas vão inteiramente ao Deus verdadeiro. Mas o que não faltava ali em Atenas, e propriamente dito na Grécia, era imagem de deuses. Tinha deuses para todas as partes. Então eles queriam saber qual era o Deus verdadeiro que eles deveriam adorar. E diz a história que as ovelhas começou a sair uma a uma. Algumas parou para ali se alimentar, mas outras seguiram direto, e elas passaram por todos os deuses e não parou em nenhum. E quando chegou num espaço vazio, sem imagem, sem altar, aquelas ovelhas se aglomeraram ali, e ali elas sentaram. Aí o profeta vai dizer: é ali que vocês têm que levantar um altar para adorar o Deus verdadeiro. E eles questionaram o profeta dizendo: mas ali não tem imagem, como que nós vamos adorar se esse Deus não tem imagem? Falou: é isso mesmo, ele não tem imagem, mas qual é o nome dele? Também eu não sei o nome, mas coloca aí uma placa dizendo: ao Deus desconhecido.
Então ali ficou esse altar. Eles ergueram esse altar e colocaram ali essa placa dizendo: ao Deus desconhecido, porque eles não conheciam, eles não sabiam, mas esse Deus não tinha uma imagem de escultura para ser adorado, esse Deus não tinha ali uma fisionomia para ser adorado, mas esse Deus ao qual eles estavam adorando, sem saber, sem conhecer, era o mesmo Deus que 500 anos depois Paulo chega para anunciar e dizer que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para nos dar a vida, a saída e a resposta para as nossas necessidades. Essa é coisa tremenda que nós vemos na palavra do Senhor. E diz a história que então Paulo, quando chega ali, ele começa a dizer para eles que esse Deus ao qual eles estavam adorando, sem eles conhecer, era o mesmo Deus que Paulo estava anunciando. Então o que eu quero meditar nessa noite com os irmãos a respeito disso é que quantas das vezes nós estamos adorando, aleluia, louvado seja Deus, ao Senhor, mas às vezes não conhecemos como realmente Ele é, ou às vezes nós não temos a noção da grandeza e do poder que esse Deus tem para fazer um milagre na minha e na sua vida. Às vezes nós estamos, irmãos, fazendo de Deus muito pequeno, fazendo de Deus às vezes incapaz de resolver o meu e o seu problema, mas nós, irmãos, temos que ter essa consciência que o Deus ao qual nós servimos, o Deus ao qual nós adoramos, o Deus ao qual nós estamos diante dele, glorificando e exaltando o seu santo nome, ele é grande, ele é tremendo, ele é poderoso e ele pode resolver o meu e a sua causa em nome do Senhor Jesus, porque para ele foi lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja Deus. Aí nós vamos observar aqui a respeito desse grande fato, que isso é coisas verídicas nos nossos dias. Esse povo estava adorando ao Deus que eles não conheciam, e diz a história que a partir do momento que eles levantaram o altar, colocaram a placa ao Deus desconhecido e começaram a oferecer sacrifício a esse Deus, mesmo não conhecendo, a praga da Grécia cessou. O problema que estava na Grécia, matando muitas pessoas, principalmente em Atenas, cessou o problema, e ali eles puderam então entender que aquele ali sim era o Deus verdadeiro. Então, ou seja, irmãos, às vezes nós estamos direcionando as nossas adorações, a nossa intenção, a nossa importância a coisas que não têm importância, ao invés de nós colocar e depositar toda a nossa confiança, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus poderoso, nós titubeamos, às vezes achando que Ele não poderá resolver a minha e a sua causa, mas aqui nós estamos observando pela sua palavra, aonde o Deus verdadeiro, Ele pode fazer tudo e qualquer coisa na minha e na sua vida. Basta que nós venhamos o adorar verdadeiramente, com louvor, adoração e o coração sincero diante dele. Ele é fiel e poderoso para nos dar a resposta. Louvado seja Deus. Quando nós vamos observar a palavra do Senhor, e Deus ele se revela tanto para os seus discípulos na sua época, tanto para aqueles que os seguiam. Os discípulos andavam com Jesus, mas não conhecia realmente quem era Jesus. Eles não tinham essa profundidade de quem era Jesus. Então às vezes nós, irmãos, precisamos entender e conhecer, aleluia, esse Deus ao qual nós servimos. Esse é o Deus verdadeiro. Embora não tenha a imagem para que você venha adorar a imagem, não vai ter. Não tem uma escultura para você adorar, também não vai ter, porque esse Deus é Espírito, Ele é Espírito e Ele é a verdade. Então nós adoramos a Ele em Espírito e também em verdade. Louvado seja Deus. Então nesta noite, eu e você estamos diante daquele que tudo pode, daquele que tem o poder, daquele que tem o controle, daquele que tem autoridade, e aquilo que nós, aleluia, para nós é impossível, para Ele é possível, e o que eu e você não conseguimos fazer, Ele tem o poder e a autoridade para fazer, em nome de Jesus.
Jesus, aleluias. Quando nós vamos ver aqui esse texto, Paulo dizendo a ele, para que eles pudessem se atentar a este altar ao qual eles tinham levantado, falou: eu tenho visto que vocês são muito religiosos, em outra tradução, e às vezes muitos estão presos à religião, e aquilo que às vezes para um e para outro se cabe ser melhor ou não, acaba fazendo, ao invés de ter a certeza que aquilo que está fazendo é o certo ou é o errado. Às vezes nós nos enganamos com práticas que vêm se seguindo ao longo de tempo. Porque meu pai fazia, meu avô fazia, minha mãe fazia, meu irmão mais velho fazia, e eu vou fazer também. Mas às vezes não temos a consciência do que é certo e do que é errado. Eles faziam altares para todos os deuses, eles faziam sacrifício para todos os deuses. Se diziam para ele: esse é bom, ele ia lá e fazia um sacrifício. Aí daqui a pouco: não, o bom é esse. Eles tiravam dali e ia para o outro deus e fazia ali sacrifício. E ali eles iam indo até achar realmente qual eles poderiam deduzir que aquele Deus seria o Deus, aleluia, verdadeiro. Mas eles não tinham a certeza, não tinham a convicção de que eles estavam oferecendo o seu sacrifício para o Deus verdadeiro. Isso que é um grande problema hoje, no modo geral. Quantas pessoas são enganadas, são levadas por palavras, são levadas por momentos de companheirismo, momentos de falácias, que aquele diz aquilo, outro diz outro, mas a verdade está aqui, o verdadeiro Deus está aqui, aleluia, não está em outro lugar. Você não vai ver a fisionomia dele, você não vai ver a estatura dele, você não vai ver a imagem dele, você vai ser preciso sentir ele. Sentindo ele, você vai ver o quão grande ele é, o quão tremendo ele é, aleluia. E para isso nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje muitas pessoas, infelizmente, não conseguem fazer esta adoração a Deus, aleluia, estão presos a coisas de religião, aleluia. É um galho de arruda, aleluia, é um sal grosso, é um copo com água, é uma imagem que carrega, é uma correntinha que pendura. Então, ou seja, esse sincretismo religioso tem feito com que muitas pessoas tenham desviado a sua atenção, tenham desviado o seu sacrifício, tenham desviado a sua adoração para o Deus verdadeiro, colocando a sua fé e a sua confiança em coisas palpáveis, coisas que podem tocar, coisas que podem sentir, mas não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não somos nós que tocamos nele, é ele que toca em nós, aleluia, e faz a mudança e a transformação na minha e na sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Então Paulo aqui ele coloca diante deles, de homens estudiosos, homens gabaritados, homens com grande conhecimento. Se tinha pessoas que tinham um vasto conhecimento, homens intelectuais, era na Grécia, mas o seu estudo, o seu conhecimento não era capaz deles detectar o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, ele não vai ser detectado com apenas o nosso intelecto, com apenas o nosso conhecimento humano, é sim pela nossa entrega total a ele, aleluia, louvado seja Deus. Paulo, um homem gabaritado, um homem instruído, ele foi bem claro em dizer: não sou mais eu quem vivo, com todo o meu conhecimento, com tudo o que eu sei, com tudo o que eu vivi, aleluia, não sou eu dono das minhas decisões. Paulo vai deixar claro: não sou mais eu quem vivo, porque se com Cristo eu morri e com Cristo eu ressuscitei, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. É Ele que toma as minhas decisões, é Ele que instrui a minha vida, é Ele que instrui os meus passos. Eu não faço as coisas pelo que eu quero, mas eu faço aquilo que agrada ao Senhor. Então quando você conhece o Deus verdadeiro, Ele domina a sua vida, Ele domina os seus passos, Ele domina o seu pensamento, Ele domina o seu ser, Ele guia você pelo caminho reto, pelo caminho da justiça, porque Ele é o
caminho, e Ele sendo o caminho, não erramos o caminho, porque o Senhor Ele nos guia pela sua verdade e pela sua justiça. Louvado seja Deus, aleluias. Então nós vemos aqui, meus irmãos, Paulo esclarece para o povo de Atenas que o Deus desconhecido ao qual eles estavam adorando era o Deus ao qual Paulo estava pregando. Louvado seja Deus. O que mais me chama a atenção é que às vezes Paulo encontrou com pessoas que diziam que adoravam ao Deus ao qual Paulo estava pregando, mas não adoravam. Paulo encontrou com pessoas da sua mesma tribo, judeus, hebreus, fariseus, os escribas, os sacerdotes, diziam que adoravam a Deus, mas na realidade não adoravam. Aí ele encontra com um povo que não tinha essa ligação, mas estavam adorando ao Deus sem mesmo conhecê-lo. Mas que nessa noite, nós não venhamos adorar deuses desconhecidos, mas venhamos adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus santo, ao Deus tremendo, ao Deus poderoso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o Deus lá em Atenas não tinha nome. O Deus de Atenas ao qual eles estavam adorando não conhecia quem ele era, de onde ele veio, aleluia. Mas nós temos hoje todas essas instruções. Quem é o Deus que nós adoramos, de onde ele veio, como ele foi, como ele é e como ele sempre será, aleluia. Então hoje nós temos toda esta instrução